Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o professor Emerson. Bem, nesse vídeo nós vamos estudar o conceito central do estudo da álgebra linear, que é o conceito de espaço vetorial. Bem, antes de estudar espaço vetorial, vamos dar uma revisão rápida nas propriedades dos vetores. Pega dois vetores, 3, 4, 5 vetores quaisquer de Rn. Eu vou chamar esses vetores de U, V, W, etc. Então, se for em R2, são vetores com duas coordenadas, A e B. Se for vetores em R3, vão ser vetores de três coordenadas, A, B, C e por aí vai. Alfa, beta, gama, etc. vão ser números reais quaisquer. Então, veja. A soma de vetores é associativa. Se eu somar vetores e organizar os parênteses de qualquer maneira, eu vou obter o mesmo vetor como resultado. A soma de vetores é comutativa, tanto faz somar U e V com V e U. Eu vou obter o mesmo vetor. Se eu pegar um vetor com todas as componentes nulas, por exemplo, o vetor 0, 0, e somar ele a qualquer vetor AB, eu vou obter de volta o vetor AB. Isso vale para duas coordenadas, vale para três, vale para 50 coordenadas. Se eu pegar o vetor, vou colocar um parêntese aqui depois, se eu pegar o vetor UV, o vetor V igual a AB, e somar ele com o vetor menos A menos B, ou seja, pegar cada uma das coordenadas e trocar o sinal, quando eu somar com o vetor original, eu obtenho o vetor com todas as coordenadas nulas. Então, o vetor 2, 1 somado com o vetor menos 2, menos 1, vai obter de volta o vetor 0, 0. Do mesmo jeito, se eu multiplicar um número A, alfa, pelo número beta, por exemplo, 5 vezes 10, eu vou obter 50. Se eu multiplicar 50 por um vetor qualquer, é a mesma coisa de pegar esse vetor, multiplicar por 5, depois multiplicar o resultado por 10. Também, se eu pegar o número 1 e multiplicar por qualquer vetor, eu vou obter o próprio vetor. Do mesmo jeito, se eu multiplicar um número pela soma de dois vetores, alfa multiplicado pelo vetor pela soma de u com v, eu vou obter alfa vezes u, vai se distribuir alfa vezes u, alfa vezes v. E do mesmo jeito, se eu somar dois números, é um produto diferente, se eu somar dois números, alfa mais beta, pelo vetor u, eu vou obter alfa vezes o vetor u, beta vezes o vetor u. Essas propriedades são relativamente óbvias agora, porque a gente está acostumado com elas, mas são propriedades que são estudadas quando a gente estuda geometria analítica, e a gente está acostumado com elas a ponto de vê-las como propriedades naturais. Observem que essas mesmas propriedades, nem parece que eu passei o slide, essas mesmas propriedades, elas valem também com matrizes. Se eu tomar A, B, C, etc., matrizes reais com as mesmas dimensões, por exemplo, uma matriz 3 por 3 A, uma matriz também 3 por 3 B, outra matriz também 3 por 3 C, e alfa, beta, etc., números quaisquer, se eu somar as matrizes, organizando os parênteses de qualquer maneira, eu obtenho o mesmo resultado, é a associatividade da soma de matrizes. Também vale a comutatividade, se eu somar as matrizes em qualquer ordem, eu obtenho o mesmo resultado. Se eu somar uma matriz com outra de mesma dimensão, por exemplo, a matriz 3 por 3, onde cada uma das 9 posições é o número zero, eu obtenho a própria matriz original que eu tinha somado. Então, a matriz ABC, DEF, G, HI, somada com a matriz onde todo mundo é zero, eu vou obter de volta a matriz A, B, C, etc. Do mesmo jeito, se eu somar uma matriz com ela mesma, onde cada uma das coordenadas, cada um dos elementos da matriz foi mudado de sinal, eu obtenho de volta uma matriz onde todas as posições são preenchidas com zero. Isso significa que cada matriz tem o seu inverso na soma, que a gente chama de simétrico. Também, uma matriz multiplicada por um número e depois por outro é a mesma coisa dessa matriz multiplicada pelo produto dos dois números, isso chama compatibilidade no produto por escalar. Não confundir com o produto escalar ou produto interno, que a gente vai estudar mais tarde. Se eu pegar um número 1 e multiplicar por uma matriz qualquer, eu obtenho a própria matriz. E do mesmo jeito, se eu multiplicar um número pela soma de matrizes, é a mesma coisa multiplicar o número primeiro pela primeira matriz, depois pela outra e somar as matrizes que eu vou obter. E se eu pegar dois números somados por uma matriz, é a mesma coisa de multiplicar aquele primeiro número pela matriz, o segundo número pela mesma matriz e somar os resultados. Vale do mesmo jeito para polinômio.
Pega polinômios p, q, r, etc. na variável x. A0 mais a1x mais a2x², etc. Por exemplo, 3 mais 4x mais 8x². Pega polinômios na mesma variável x. Se eu somar esses polinômios, não importa a ordem que eu coloco os parênteses. A soma vai ter o mesmo resultado como polinômio. Também não importa a ordem dos polinômios. Se eu somar um polinômio p com um polinômio q, é a mesma coisa de somar primeiro q com p. Também, se eu pegar o polinômio, cada um dos coeficientes é zero, por exemplo, 0 mais 0x mais 0x², etc., e somar ele com qualquer polinômio, eu obtenho de volta o próprio polinômio. Então, 2 mais 3x somado com 0 mais 0x vai obter de volta 2 mais 3x. Se eu somar 2 mais 3x com menos 2 menos 3x, ou seja, eu peguei cada um dos coeficientes, troquei o sinal, eu obtenho de volta o polinômio nulo. Esse zero é importante. Quando a gente fala zero, a gente sempre mentaliza em matemática o número zero, mas zero pode ser o vetor nulo, então conjunto é um vetor cujo conjunto das suas componentes, cada componente é um número zero. Pode ser a matriz nula, que é um arranjo retangular de números, onde cada um desses números, cada um desses elementos é zero. Pode ser o polinômio nulo, 0 mais 0x mais 0x², polinômio, todos os coeficientes são zero e por aí vai. Ou seja, o zero nesse nosso contexto ele pode ter vários significados, não precisa ser necessariamente o número zero. Do mesmo jeito, multiplicar o polinômio 1 o polinômio p pelo número 1, vou obter de volta o polinômio p. E se eu multiplicar alfa por p pela soma de p e q, vai ser alfa por p, alfa por q. Do mesmo jeito, alfa mais beta multiplicado pelo polinômio p vai ser alfa multiplicado por p mais beta multiplicado pelo mesmo p. Então, o que é que a gente percebe? A gente percebe que vetores, matrizes e polinômios têm, segundo suas operações internas de soma e de produto por um número, exatamente as mesmas propriedades. Então, eles formam o que a gente chama de estrutura algébrica, ou seja, existe uma estrutura por trás daqueles conjuntos que parecem diferentes, mas que guardam uma espécie de alma comum. O que é importante isso em matemática? Isso é importante porque aí a gente não precisa estudar separadamente polinômios, vetores e matrizes. A gente estuda um conjunto abstrato chamado de espaço vetorial e qualquer propriedade que eu consiga demonstrar que vale para um espaço vetorial, automaticamente já sei que ela vale para matrizes, para polinômios, para vetores e para uma série de outros conjuntos importantes em matemática, em física e engenharia. Então, o que é a definição do espaço vetorial? Pega um conjunto V não vazio qualquer. Esse V a gente já viu, pode ser reais, polinômios, matrizes, mas pode ser uma série de outros conjuntos que a gente vai ver no futuro. A única coisa que eu vou exigir é que eu tenha duas operações: soma de elementos que pegam dois elementos desse conjunto, cujo resultado ainda está no conjunto. Então, soma de vetores, obtém vetor, soma de matriz, obtém outra matriz, soma de polinômios, obtém outro polinômio. E, claro, soma de polinômios na variável x, o resultado não vai ser um polinômio na variável y, vai ser outro polinômio na variável x. Soma de matrizes 3 por 3 não vai ser uma matriz 4 por 4, vai ser outra matriz 3 por 3. Também, se eu multiplicar um número por um elemento de V, eu obtenho outro elemento de V. Por exemplo, multiplicar um número por um vetor, obtenho um vetor. Multiplicar um número por uma matriz, eu obtenho uma matriz. Multiplicar um número por um polinômio, eu obtenho outro polinômio. Essas operações de soma e de produto, soma de dois elementos dando origem a um elemento do conjunto, e soma de e produto de um elemento por um número. Número é um elemento do corpo, tá? Então, um elemento do espaço vetorial por um elemento do corpo, obtenho outro elemento do espaço vetorial. Essa soma, se ela tiver as seguintes propriedades, ela for associativa, ou seja, não importa como eu some, eu estou usando o mesmo símbolo aqui de vetores por uma coisa que em matemática a gente chama de abuso de notação. Significa que a gente não tem imaginação suficiente para inventar novos símbolos, então a gente usa os símbolos anteriores com novo significado. Então, eu vou usar esse símbolozinho de seta representando elementos de um espaço vetorial que não são necessariamente vetores. Em alguns livros você vai ver esses elementos escritos em negrito, mas o negrito não fica muito bom para a nossa apresentação, então eu prefiro usar essa notação. Então, se eu somar dois elementos de V, que eu vou chamar de vetores, mas não precisa ser vetores de Rn, pode ser polinômios, por exemplo. Se eu somar dois elementos de V e depois somar outro elemento, U mais V, e depois somar com W, é a mesma coisa que somar U com a soma de V mais W.
A soma de vetores é comutativa, tanto faz somar U mais V quanto V mais U. Existe um elemento neutro dentro desse meu conjunto de tal ordem que, se eu somar ele com qualquer vetor U em qualquer ordem, eu obtenho o próprio vetor U. E existe para cada vetor U um elemento que eu vou chamar de simétrico, que, somar ele com o simétrico, obtém aquele elemento neutro zero ali. Mais uma vez, eu vou ter que colocar os parênteses aqui eventualmente. Também há a compatibilidade da multiplicação por escalar. Então, se eu multiplicar dois números do meu corpo e depois pelo vetor U, é a mesma coisa de multiplicar um número do corpo por U e depois multiplicar o outro pelo resultado desse produto. Também, o elemento neutro do corpo, ou seja, aquele número 1 que, multiplicado por qualquer elemento do corpo, devolve o próprio elemento, esse também funciona no espaço vetorial. Ou seja, se eu pegar o número 1 e multiplicar por um polinômio, eu obtenho o próprio polinômio. Por um vetor, eu obtenho o próprio vetor. Por uma matriz, a própria matriz. Por um elemento do espaço vetorial, o próprio elemento do espaço vetorial. E valem as distributividades, tanto da multiplicação do escalar pela soma de vetores, quanto da soma de escalares pelo vetor. Bem, a primeira observação é que existem espaços vetoriais sobre qualquer corpo. A gente vai estudar nesse curso primordialmente espaços vetoriais reais, ou seja, aqueles que os elementos são operados com números reais. Mas números complexos poderiam ser utilizados também. Aquele que raiz de 2, que a gente viu em vídeos passados, forma um corpo, e até mesmo corpos finitos, como por exemplo o Z de 2. Como eu tinha dito, primordialmente nesse curso a ênfase é sobre números reais. Espaços complexos vão ser estudados em separado, em alguns tópicos especiais, tem propriedades especiais, mas a gente sempre vai explicitar isso. E a menos que seja explícito, que seja dito, qualquer propriedade que a gente vai ver aqui vale para qualquer espaço vetorial. Ainda que a gente vá ver essa propriedade com os números reais, elas valem para espaços vetoriais complexos, para espaços vetoriais sobre corpos finitos e qualquer outro espaço vetorial. Ainda nas observações, se eu só tiver o vetor nulo no meu conjunto V, ele sozinho forma um espaço vetorial. Esse espaço vetorial é chamado de trivial. Ele é importante para fornecer contra-exemplos a coisas que parecem óbvias, mas que de repente não são. E um corpo sempre forma um espaço vetorial sobre si mesmo. Ou seja, se eu olhar V e K como sendo iguais, aquelas propriedades funcionam, tá certo? Então, um corpo é sempre um espaço vetorial sobre si mesmo. Um exemplo de espaço vetorial um pouquinho diferente que a gente está acostumado é o espaço das funções. Vamos pegar um conjunto ômega qualquer e um corpo K. Por exemplo, esse conjunto ômega pode ser o intervalo 0,1 e esse corpo K pode ser os reais. E eu vou fazer o seguinte, uma função definida em ômega, tá certo? E f e outra função g, a soma delas em um elementozinho w vai ser a soma da operação f em w com g em w. Então, por exemplo, a função 3 mais x é a função seno, a função soma 3 mais x com seno é aquela que, para cada x, calcula o seno de x, calcula 2 mais 3x e soma esses resultados. Do mesmo jeito, o produto de um número por uma função é aplicada a cada elemento, ou seja, vai ser a função aplicada em w multiplicada pelo número alfa. Espaços funcionais como esse surgem em várias aplicações. Por exemplo, quando esse ômega, no caso tem que corrigir aqui, é ômega maiúsculo, é um intervalo, tá certo? E outros subconjuntos de R. Também outra coisa que eu preciso corrigir, isso aqui é um subconjunto. Então, dentro dos espaços funcionais, a gente destaca o espaço das funções que possuem n derivadas todas contínuas. Por exemplo, C0 de 0,1 são ações contínuas no intervalo 0,1. C1 de 0,1 são ações contínuas com primeira derivada e essa primeira derivada também contínua no intervalo 0,1. C quadrado são as funções contínuas diferenciáveis com a primeira e segunda derivada contínuas e por aí vai. Seno, por exemplo, é uma função sem infinito. Uma função que todas as derivadas existem e são contínuas, no intervalo 0,1, no intervalo 0,2π, etc. Bem, como eu tinha dito a vocês, toda vez que aparece esse símbolozinho de lápis, significa que vai haver um vídeo separado deste, onde eu vou resolver esses exercícios aqui.
Mas deixa eu comentar um pouquinho com vocês o exercício. A gente vai mostrar, só usando as propriedades de corpo, que o elemento neutro é único. O que é que significa isso? De uma forma abstrata, existe um elemento neutro no espaço vetorial, mas será que só existe um? Será que existe outro elemento com as mesmas propriedades do elemento neutro, diferente daquele elemento? Então, por exemplo, será que existe algum outro vetor que não o vetor com as coordenadas todas zero, que tem a mesma propriedade do vetor nulo? A resposta é não. O elemento neutro ele é único. Isso não vai valer necessariamente só para. A gente vai mostrar essa propriedade para qualquer corpo, e ela vale então para polinômio. O polinômio nulo é único, o vetor nulo é único, a matriz nula é única. Então, estão entendendo como funciona legal esse conceito? O conceito de espaço vetorial permite que eu economize muito tempo, porque aí eu faço uma demonstração matemática um pouco abstrata, um pouco mais complicada, mas uma demonstração matemática usando só aquelas propriedades do espaço vetorial e mostra que só existe uma possibilidade para o vetor nulo. Isso vale para qualquer espaço vetorial a partir daí. Do mesmo jeito, o elemento menos um é unicamente determinado. Se eu pegar qualquer zero do corpo, veja, não é o vetor nulo. Se eu pegar um zero do corpo e multiplicar por qualquer vetor, eu vou obter o vetor nulo. Isso vale para vetores de coordenadas em Rn, como a gente está acostumado, isso vale para polinômios, isso vale para matriz, isso vale para espaço de funções e para diversos outros espaços vetoriais, para qualquer espaço vetorial, de fato. Se eu pegar menos um, o inverso do número um no corpo, e multiplicar por qualquer vetor u, eu vou obter o inverso aditivo daquele vetor, o vetor menos um. É claro que eu entendo que essas propriedades, quando a primeira vez que eu vi com uma aluna, eu falei, mas isso é óbvio, porque na minha mente eu pensava sempre em vetores de coordenadas, mas isso não é necessariamente óbvio para ver espaços vetoriais muito complicados que podem aparecer no futuro, tá certo? Mas de uma maneira geral, entenda que eu vou mostrar essa propriedade para espaços vetoriais e ela automaticamente já vai valer para aqueles três que a gente estudou e para outros espaços vetoriais que a gente vai ver mais adiante. E finalmente, se eu multiplicar um número qualquer pelo vetor nulo, eu vou obter o vetor nulo e as propriedades todas a gente vai estudar no quando estiver trabalhando nos próximos vídeos, quando estiver trabalhando o conceito de espaço vetorial. Então é isso. Na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos estudar uma particularidade muito importante. Reconhecer um espaço vetorial, em geral, significa olhar um conjunto muito grande de propriedades. Mas às vezes a gente vê um subconjunto de um espaço vetorial conhecido. Então eu olho um subconjunto do conjunto dos vetores. Ao invés de olhar todos os vetores de Rn, eu olho um subconjunto particular. Será que aquele subconjunto sozinho forma um espaço vetorial? Aí o que a gente vai estudar é quais são as condições pelas quais um subconjunto do espaço vetorial define ele próprio em espaço vetorial, e assim como o caso de corpo, onde olhar um corpo numérico era muito mais fácil do que encontrar um corpo grande, olhar um subespaço vetorial vai ser uma tarefa para a gente muito mais simples do que demonstrar que um determinado conjunto é um espaço vetorial ele próprio. Então, por hoje é isso. Até a próxima aula.